Bom, vamos iniciar então nossa mesa. Primeiro, boa noite, pedir licença a todos e todos que vieram antes da gente, pedir licença a todos que estão aqui nesse momento, né? Eu sou Paula da Paz, sou componente da CIA Fancamaobi, que é uma companhia de pesquisa de dança, música, nos cantos, né, dos ritmos mandingue, com foco na Guiné. A gente estuda um pouco de outras regiões também, mas a nossa pesquisa tem um foco maior na Guiné, né? Essa CIA tem 5 anos e meio de existência e a gente vem aí numa labuta bonita, árdua, forte, né? E conseguimos esse ano não, o ano passado, ser contemplados com o nosso projeto Identidade Feminina Brasil-Guiné, Ancestralidade e Decolonialidade, ser contemplado pela 30ª edição do Fomento à Dança da cidade de São Paulo. Uma conquista muito, muito importante por muitos motivos, não só por um motivo único da própria CIA, mas para a história do próprio fomento e para a história da dança preta na cidade de São Paulo. Né? Então, a gente entende essa responsabilidade, a gente acolhe isso com muito carinho e muita força, e agradecemos aí a oportunidade de estar sendo contemplado nesse momento, e é através desse projeto que a gente tem a honra, né, e a alegria de estar convidando hoje o Bruno Garcia. O Bruno Garcia, que é historiador, professor de história e orientador de pesquisa artística, traz para a gente hoje uma mesa, né, um papo muito importante sobre decolonialidade, através, né, da força do OBI, que é uma coisa que tem muito a ver com a gente. Né? Então, eu queria que o próprio Bruno se apresentasse, falasse um pouco para a gente dele, né, e para vocês que estão aí assistindo. Bem-vindo, Bruno. Boa noite. Saudações, muito obrigado, saudações. Peço licença a toda a ancestralidade que nos habita, a toda a ancestralidade que nos cerca, né? Aquelas e aqueles que vieram antes de nós. E espero que, enfim, que o nosso encontro hoje seja fértil, seja potente e que a gente possa, enfim, fazer boas trocas horizontais aí dentro desse grande mercado que é a vida. Eu agradeço muito o convite de vocês e desejo que, que tudo que vocês tocarem seja próspero, seja fértil, que tudo que vocês tocarem possa também tocar muita gente. Então, vida longa, companhia, a todos os membros, todas as integrantes da companhia, e que as forças ancestrais sempre estejam com vocês nesses projetos, né, nos projetos comentados, como no atual projeto sobre identidade feminina. E pensando na proposta do nosso bate-papo inicial, né, que eu, enfim, quis nomear como na potência de Obi, na potência do Obi, reflexões decoloniais. O que eu proponho aqui são alguns pontos de reflexão, algumas possíveis interpretações e, sobretudo, que a gente possa, né, depois desse tempo de explanação, que a gente possa trocar, que vocês possam tirar algumas dúvidas, e que, enfim, que a gente possa fechar esse primeiro encontro, né, reatualizando o próprio sentido do Obi enquanto fruto de potência, né, para muitas matrizes, sobretudo, e a que eu me dedico mais em termos de estudo, em termos de espiritualidade, com relação à matriz Yorubá, né? E antes de mais nada, pensando num possível abre-alas,
acho que para a gente entender ou tecer reflexões decoloniais, a gente acaba caindo, né, no conceito da decolonialidade. Quando, na verdade, independente da palavra, nossa existência, nossas vivências, nossas potências, elas são e elas acontecem numa esfera decolonial. A gente nem precisaria discutir o conceito se a gente pensar nas nossas experiências. Mas nós vivemos numa grande rede, numa grande teia. E sistematizar e trazer alguns conceitos, dar nome às coisas, faz parte desse processo. E por isso, a grande chave entre colonialidade e decolonialidade vem como um ponto de reflexão para que a gente pense em rupturas, para que a gente formalize rupturas e insista nos descentramentos, entendendo que nós somos e pensando que nós somos herdeiros e reatualizamos heranças e tecnologias ancestrais de povos ancestrais, de povos milenares, de culturas milenares, né, que precisam ser devidamente reconhecidas e devidamente cultuadas. E para começar, eu pensei um primeiro ponto de partida para a nossa reflexão, que é tentar descortinar um pouco o mito do Ocidente. Né? A ideia de Ocidente, como a gente a coloca na boca e como a gente vê ela sendo utilizada. O Ocidente como uma metáfora geográfica, né? Para uma narrativa que vai consolidar, que vai colocar no centro, no plano cultural, no plano civilizatório, né, a Europa sobre o resto do mundo. E esse grande mito precisa ser quebrado, porque é a partir desse mito que a gente vê a força de um pensamento chamado moderno ocidental sendo estruturado, trabalhando com propostas dicotômicas, opondo as sociedades a partir dessa lógica do eu e os outros, né? Superiores e inferiores, e também, se a gente pensar sobre uma perspectiva histórica, trazendo essa lógica de apropriação e violência. E a perspectiva do pensamento moderno ocidental, ela se sustentou, se associou, né, a partir do colonialismo e do capitalismo. Logo, quando a gente se propõe a refletir sobre essa temática, a gente está colocando aqui uma reflexão política e a urgência da gente pensar em uma reorientação ideológica, já que essas escolas de pensamento, né, no caso da modernidade ocidental, elas atravessaram muitos territórios, sobretudo os territórios coloniais, como o caso do Brasil. E isso provocou abismos profundos, né? E ideias de conceber o mundo, a realidade, as pessoas, de formas que não são compatíveis com as nossas, com os nossos, né? E acho que inaugurar uma reflexão nesse sentido e pensar na decolonialidade é primeiro necessário que a gente se coloque uma outra questão. O que seria colonialidade? Né? Já que é preciso reconhecê-la e destrinchá-la para que a gente possa combatê-la. E como vocês são artistas músico-cósmico-dançantes, né? Cosmo-músico-dançantes, um conceito da Liliane Braga, trazem epistemes nesse sentido, né? Eu acho que a gente pode começar essa reflexão trazendo uma ponte entre a colonialidade, a noção da colonialidade e o corpo. Né? Que corpo é esse sustentado pela cultura
moderno ocidental, né? É um corpo dicotômico, é um corpo que rompe com o sagrado, né? E que, nesse sentido, todo aquele que demonstra sua conexão com as forças da natureza através do corpo, ou todo aquele que sustenta através das danças, né, formas de educação, formas políticas de ser e estar no mundo, vai ser visto pelo prisma da colonialidade como um problema, né? E é por isso que quando a gente se coloca na reflexão sobre o que é a colonialidade nesse sentido, a gente se apoia muito nas tradições monoteístas abraâmicas, né, que colocam, por exemplo, o corpo e a experiência humana, a primeira experiência humana, tal como aparece no Gênesis, né, nos textos sagrados das religiões reveladas, como uma experiência que viveu uma ruptura, a queda, né, a queda do paraíso, a quebra com o sagrado, que cometeu o pecado original e que, portanto, precisa cobrir esse corpo Sim. de regras, de normas, de formas, né? E de padrões que colocam aí o papel do homem, o papel da mulher dentro dessa esfera dicotômica, dessa esfera abissal, binária, né? E estou me apoiando, sobretudo, na nossa herança das tradições judaicas, né? Lembrando que tanto o judaísmo quanto o cristianismo não são tradições ocidentais, mas sim foram ocidentais, mas que, por meio da institucionalização do papel da igreja e a difusão desse pensamento moderno, a gente percebe que a ideia de corpo, quando escapa dessa lógica de um controle, ela é considerada, ela participa daquilo que vai ser chamado como exótico, como algo estranho, como algo monstruoso, como Inadequado, né? inadequado, né? O caótico. Não por um acaso, quando a gente estuda, por exemplo, o processo de conexão de alguns povos europeus com povos extra-ocidentais, eles vão descrever as culturas de tais povos como seres e figuras e imagens monstruosas, como se eles fossem seres de outro mundo, né? Existe aí já um olhar de difícil apreensão dessa realidade distinta da perspectiva ocidentalizante. E a palavra monstro vem daquele que se mostra. E o corpo, nesse sentido, a partir desse prisma do pensamento moderno ocidental, ele entra dentro de duas esferas. Por isso que a gente fala que a colonialidade ela trabalha dentro do pensamento moderno ocidental, ele trabalha dentro de uma lógica abissal, né? Cria um abismo, cada um no seu canto. Dois polos distintos. De um lado, a gente vê a figura da civilidade, do colonizador, né? Que é colocado, assumido como alguém que detém a civilidade, como um parâmetro ordenador do mundo, sempre, ou na maior parte das vezes, representado por uma figura masculina, e do outro lado, a inocência e o perigo desses corpos, outros que são exóticos, desprovidos de cultura, desprovidos de tecnologia, desprovidos de ciência, né? Aqui se instaura um olhar que, por onde a nossa herança na contemporaneidade, ela se vê ainda ancorada nessas bases. E ela se reatualiza de diversas formas, com diversas violências. A gente teria aí vários exemplos para poder citar nesse sentido, como, por exemplo, a questão
de o quanto as matrizes afro são percebidas, né, por outros grupos, sobretudo grupos cristãos, que enxergam essas práticas como práticas relacionadas ao demônio, sendo que o demônio nem existe dentro desses códigos, dessas tecnologias e desses cosmos sentidos, né, negro-africanos. E então pensar a colonialidade é pensar nessa atuação que envolve poder, a ideia de ser, a ideia de saber, a ideia de sentir, as questões de gênero, as cosmogonias. Ela perpassa todos esses espaços. Por isso, a necessidade que temos nós, cientistas extra-ocidentais, corpos pretos, indígenas, afro-indígenas, né, ancorados em ancestralidades milenares, insistir teimosamente em rupturas, em descentramentos. Pensar que as nossas formas de ser e estar no mundo não são compatíveis com o controle sobre a economia, com a ideia de uma autoridade vertical, não são compatíveis com a concepção de controle sobre a natureza, sobre os recursos, sobre a sexualidade, sobre a subjetividade e os conhecimentos. Que as nossas experivivências, né, não cabem dentro dessas esferas de verdades absolutas que estão relacionadas à colonialidade do sentir, né? O que é belo, o que é arte, o que ou como nós devemos sentir e perceber o mundo, né? Essas perguntas de definição não são compatíveis com as nossas experiências. Até porque, dentro dessa perspectiva ocidental moderna, nós raramente somos contemplados. E dentro desse sentido, também pensar, sob o ponto de vista das questões de gênero, que a colonialidade se impõe dentro da cis-heteronormatividade e o quanto existe uma insistente negação de formas de se entender e de se perceber no mundo, né, para além do universo binário. Enfim, e pelo prisma da espiritualidade, pensar o quanto a questão da colonialidade cosmogônica, né, retomando aí a reflexão que eu abri, fazendo um paralelo com as tradições ditas reveladas, né, quais os parâmetros e os caminhos que são pautados como um caminho para a espiritualidade. Essas e outras perspectivas sinalizam o quanto é urgente a gente insistir em reflexões decoloniais, já que a colonialidade ela está para além do processo traumático, desculpem, que foi a colonização, mas ela se estende, ela se reatualiza e ela se reconfigura nas instituições contemporâneas. Por isso que poder olhar para um grupo como vocês, carregado dessas ancestralidades, dessas epistemes, que são que envolvem linguagens artísticas distintas, dança, música e, sobretudo, a presença de corpos políticos na cena, é um exercício prático do quanto as nossas vêm resistindo, né, e buscando sobreviver, mesmo diante de um contexto de imensas opressões, né, que foi a colonização, que foi a escravidão, e as inúmeras violências acometidas
né, e aos nossos, às nossas. Então, nesse sentido, trazer à tona esse primeiro prisma é sinalizar que colonialidades são essas e o que nós podemos fazer, ou melhor, o que nós já fazemos, ou a gente vem fazendo, para fortalecer ainda mais esses descentramentos, essas rupturas, né, que chamamos de decoloniais. Eu insisto nisso porque, infelizmente, como todo e qualquer conceito, como todo e qualquer estudo, ele é apropriado por muitas e muitos, né? E existe de uns anos para cá, uma circulação do termo, né? Uma vulgarização do termo, somos decoloniais, vamos falar de decolonialidade e tal, e que vem sendo apropriadas por grupos, por esferas, por instâncias que estão nesses lugares de poder, que reforçam as colonialidades, enfim, e que não reconhecem como referenciais básicos as ancestralidades desses grupos majoritários, né, que são as populações extra-ocidentais. E para fazer essa ponte, sob uma perspectiva mais pragmática, sim, eu queria trazer enfim, compartilhar com vocês uma reflexão de um escritor, diretor, ator e roteirista senegalês muito importante, Ousmane Sembène, que, diante de uma pergunta, se eu não me engano, o documento é do final da década de 80, diante de uma pergunta de um entrevistador francês, sobre a recepção da produção do Ousmane e tudo mais, ele traz reflexões muito pontuais que eu acho bacana a gente compartilhar aqui nesse encontro. Perguntam para ele se seus filmes são bem entendidos na Europa. Eu vou precisar fazer uma leitura aqui, tá bom? Aí ele responde. Bom, a pergunta foi: seus filmes são bem entendidos na Europa? Ele responde: bom, a Europa não é o meu centro. A Europa é uma periferia da África. Veja só, eles, os europeus, ficaram mais de 100 anos no meu país e eles não falam a minha língua. Eu falo a língua deles. Para mim, o futuro não depende e não deve ser compreendido pelo prisma da Europa. Eu gostaria que eles me entendessem, sim, claro, mas isso não muda absolutamente nada no sentido da minha produção. Se vocês pegarem um mapa da África geograficamente, vocês podem colocar a Europa e a América dentro e ainda sobraria espaço. Por que os senhores querem, nessa lógica, né? Por que os senhores querem que eu seja o girassol que se volta, né, que gira em torno do Sol, que se volta para esse Sol, esse tropismo aí, que seria a Europa? Ele diz: não, eu sou o meu próprio Sol. E quando Ousmane traz essa ideia, eu sou o meu próprio Sol, e que a Europa não é o meu centro, as duas imagens sinalizam o quanto as nossas potências solares, e aqui fazer uma conexão com as matrizes Banto, sobretudo dos Bakongo, né, a ideia de que cada um de nós carrega um grande sol, o quanto os nossos lugares de potência precisam ser os nossos mecanismos de ruptura e na insistência desses descentramentos, né? Para fortalecer os nossos corpos que vivem sob traumas transgeracionais e para que a gente possa, no exercício dos nossos fazeres, fortalecer ainda mais o terreno, arar bem a terra, arar bem o solo,
para que as próximas gerações se sintam ainda mais fortalecidas e ainda mais potencializadas por esse princípio. Tem um outro artista, performer, Yorubá, da região de Edigbo, em Lagos, na Nigéria. Ele se chama Gelili Atiku, e ele fala que eu carrego o corpo sagrado dos meus ancestrais. Logo, eu sou um corpo sagrado. Por isso, para as nossas matrizes, dentro de uma perspectiva e de um entendimento decolonial de ser, de corpo, podemos dizer que não existe distinção entre sagrado e profano. Não existe essa separação. Né? A gente até poderia problematizar o papel da dança, das artes, né? Já que elas integram muitas ciências e elas têm os seus fluxos e movimentos que são terapêuticos, que são medicinais e que também abrem portais, né, com o mundo, com o plano dos invisíveis, dos encantados, com o plano dos ancestrais. Enfim, existe esse exercício onde as coisas estão integradas. Né? Ciências ancestrais, ciências africanas, por exemplo, as ciências indígenas dos diferentes povos indígenas, dos povos originários das Américas, são ciências onde tudo está integrado. Logo, a perspectiva decolonial, que é nossa, e é preciso que a gente diga isso, olha, tem gente falando desse conceito lá na academia, na televisão, não sei aonde, mas essa perspectiva é nossa, das nossas antigas, né? Nos trazem noções de pessoa, de tempo, de cosmos, de planos existenciais, de arte, política, né? Como seria pensar experiências democráticas sob uma perspectiva negro-africana? A gente entraria num debate para se pensar política, cidadania, direitos, né? Espiritualidade, todos esses conceitos transbordam nas nossas mãos porque eles são carregados de outros sentidos. Uma vez eu sou iniciado nas tradições Yorubá, né, no culto aos orixás. E uma vez eu conheci um Kalawaya, um médico do povo Kalawaya, da região da Bolívia, e a gente estava caminhando na Serra da Cantareira, e ele estava me falando das plantas, do princípio medicinal de algumas plantas para os Kalawaya e tal. E aí ele perguntou, né, como que era para mim, do terreiro, como que funcionava essa questão, e a gente começou a falar sobre isso, e eu aproveitei e falei, bom, porque para a gente os orixás, né, deuses associados, eu usei a palavra deuses, aí ele olhou para mim e falou, deuses? Deus? Mas Deus existe para os Yorubás? Porque para os Kalawaya, deuses não existem. A gente cultua a natureza, as forças da natureza. Deus não é uma palavra que cabe na nossa boca. Não tem nenhum correspondente. E, de fato, dentro da tradição Yorubá, a gente não tem um correspondente direto com a palavra Deus, né? Dentro dessa perspectiva da tradição dos orixás, né? Da cultura dos orixás, da filosofia dos orixás. A gente fala do ser supremo, de um ser criador, né? O Lorum, ele é do mar, enfim, mas que ele não é responsável e ele não está na base de tudo, né? Existe uma força primordial que atua na criação, mas que se desdobra em forças da natureza que se manifestam e nos atravessam todos os seres. Então, vejam que interessante. A perspectiva colonial do entendimento das coisas, ela nos coloca em lugares muito restritos
para o entendimento das nossas matrizes, das nossas histórias. Um outro exemplo clássico é a perspectiva das famílias, o papel, se pensar dentro de uma lógica, qual o papel do homem, a título, e o título do marido, qual o papel da esposa, né? Se a gente se aproxima de outras concepções familiares, onde a ética comunitária, a perspectiva alargada existe nas nossas experiências, nas nossas heranças, que eu intuo que na maior parte, em tudo não, na maior parte das vezes elas não são compatíveis com essa ideia da família nuclear, burguesa e tudo mais, a gente consegue entender que as nossas vivências, que as nossas experiências passam por outros lugares. E reconhecer isso é também um processo, nos possibilita avançar em processos de cura e de superação dos traumas transgeracionais. Insistindo, mais uma vez, né, na ideia de ruptura com noções binárias, com noções cartesianas do mundo, dicotômicas, onde colocam ciência num lugar e saberes, crenças, né, nesse lugar inferior, né, e onde nós sabemos que dentro dessas perspectivas, onde as coisas são muito mais integradas, os saberes e as tecnologias são plurais. Quanto tempo temos? Eu já estou finalizando para a gente entrar no nosso bate-papo. Eba. Tá lindo, fique à vontade. E para isso, eu pensei muito na palavra obi, que vocês carregam com muito zelo no nome da companhia, né? Coroam a companhia. Eu sinto que é uma palavra de força, de potência, né? Que com certeza vocês, depois eu queria que vocês me contassem, né, da onde que sai a ideia do nome da companhia. O Camarão, ele chegou a comentar comigo, mas eu acho que seria bacana a gente compartilhar aqui com o público, com o pessoal, mas eu fiquei muito atento com essa palavra, com obi, pensando que é um fruto, né, o fruto ali da noz de cola, e que para muitas tradições, como para a tradição iorubá, para os povos iorubá, que cultuam os orixás, né? Estou pensando aqui mais especificamente nesse grupo, Obi é a semente da vitalidade. A gente usa em todos os processos ritualísticos, né? Uma semente que fortalece, que é comida, que é consumida, né? Para uso ritual, e que ela é compartilhada, que ela nos ajuda a apaziguar as forças sabotadoras que nós também produzimos. O que é legal dentro da perspectiva extra-ocidental, onde nós somos responsáveis por todo o fluxo da vida, né? Inclusive as coisas que não são legais. Não dá para a gente exteriorizar, colocar nas mãos de uma pessoa, de um grupo ou de um ser invisível os problemas, as dificuldades. Todos nós somos responsáveis pelos desajustes, né? E isso também nos dá a força, a potência, o axé para poder buscar a superação e buscar a cura. E o bi também é uma semente usada, né, para uso ritualístico, né, dentro de uma perspectiva divinatória. Joga-se o bi para poder encaminhar questões importantes na esfera dessa relação com o cosmos sensível. Então, o bi também é uma força, é um portal. Então, trazer
essa semente, esse fruto, como algo que fortalece, algo que potencializa o nosso axé, para tecer reflexões decoloniais, é reconhecer, e vou usar novamente um conceito-chave aí concebido pela Liliane Braga, o quanto as nossas epistemes, em particular a de vocês, músico-cosmo-dançantes, elas encaminham lugares de potência. E eu desejo, né, que nas jogadas do Obi, que esses lugares de potência levem vocês para muitos lugares, para muitos espaços. Que vocês circulem, que vocês abram caminhos de conexão com outros grupos, que as Áfricas se reúnam em diferentes esferas e que toda e qualquer produção da Companhia Fancamobi seja um ebó para os ancestrais e para as forças veneráveis. Axé. Axé, ô. Vai me emocionar aqui, ó. Eu sou chorona, não faz isso comigo. Obrigada, Isso. que coisa linda. Bom, eu já esperava me emocionar hoje, né? É um contato que a gente estava ansiosas para ter, né? Eu te agradeço muito. Eu vou convidar aqui, então, geral da Cia Fancamalbi para estar na telinha, né? Para compor aqui com a gente. Então, eu vou adicionar eles aqui aos pouquinhos. Se preparem aí, viu? Axé. A gente tentou dividir aqui para caber todo mundo. Tudo bem? Bom, gente, essa é a Cia Fancamalbi. Acho que só não está aqui Valentina e Sofia hoje. Valentina porque está em viagem internacional. Deve estar voltando amanhã. Né, Vicky? Deve estar voltando amanhã. E Sofia deve estar com algum problema na conexão. E também Sofia está no período de puerpério, né? Então tudo é muito instável e imprevisível. E a gente emana aí nossa energia para ela nesse momento. E aí é isso, gente. Agora vocês se apresentem, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada, Bruno, do fundo do meu coração. Minha mãe Oiá lhe abençoe imensamente. Axé. Bora, povo! Oi, boa noite. Meu nome é Rafael Fazion, sou um dos fundadores do grupo. Queria agradecer, Bruno Garcia, por essa aula, muito importante para a gente. Sou percussionista do grupo e fico muito contente, muito feliz de estar abrindo esses portais, né? Portais que são importantes para fazer as conexões, né? Essas conexões ancestrais também que a gente carrega. E é isso. Muito agradecido mesmo. Axé. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. É um prazer tê-lo aqui com a companhia. Você é um querido, já é um amigo. E, assim, é maravilhoso poder juntar, né? Fazer essa teia, tecer essa teia, né? E fazer esses encontros, enfim. Queria agradecer mais uma vez. Axé, axé, axé. E bora nós. Boa noite, gente. Eu sou Beatriz Cristina, sou dançarina, filha de Oxum, e gostaria de agradecer você, Bruno, por essas palavras maravilhosas, assim, que eu vou levar no meu coração daqui para frente, porque é isso, eu acho que tudo que a gente vai fazer daqui para frente é um ebó de passagem para que a gente possa seguir em frente e disseminar essa cultura tão maravilhosa por aí. Axé. Axé te dão. Axé te dão. Adoro.
Olá, boa noite, Bruno. Meu nome é Bruna Braga, sou dançarina também. E cheguei no grupo, acho que tem 2 anos? 2 anos, né? 2 anos. E é isso, agradeço também por essa live maravilhosa. Axé. Boa noite, eu me chamo Lu, eu sou uma das últimas integrantes do grupo, faço parte do corpo de dança, gosto de me arriscar nas músicas, mas é só uma aventura mesmo. É, é um universo que eu estou mergulhando agora, tudo isso, o mandingue, a cultura, as culturas do candomblé também, e é um universo que eu estou amando mergulhar, e ouvir você falando sobre isso é muito especial. Estou aprendendo demais. Gratidão por essa mesa e por tudo que você falou. E é isso. Axé, obrigado. Oi, Bruno, tudo bem? Meu nome é Victoria Fonseca, faço parte da CIA, sou dançarina, estudante aí, faço parte do grupo tem uns 2 anos, de 2 a 3 anos, e é muito bom mesmo, porque eu tinha algumas dúvidas, foram esclarecidas. É muito massa estar com você aqui com a gente. Axé. Eu vou pedir licença aqui para o Bruno. A gente conversou um pouco, né? E você deixou esse questionamento para a gente poder compartilhar um pouco dessa escolha desse nome, um pouco né? Que fala um pouco dialoga com a nossa história também. E aí eu quero deixar aqui as minhas companheiras e companheiro, que eu acredito que isso a gente possa fazer na complementaridade, porque é uma coisa que nos afeta em coletivo, né? E a gente soma pontos de vista e completa mais esse albinho, né? Então, eu intuí a palavra obi, né? Durante um tempo, eu participei de uma montagem de um espetáculo de teatro, que foi um processo muito importante, do qual não cheguei no início do processo, mas cheguei, consegui pegar boa parte desse processo, que é o espetáculo infanto-juvenil Eleguá, Menino e Malandro, com direção da Antônia, né, da Antônia Matos, enfim, grande elenco com Giselda, William e Rubens. E aí, dentro desse espetáculo, a gente tinha contato com o universo do Eleguá, né? Que é uma energia assim, cultuada, uma divindade cultuada, vou usar essa palavra porque eu não tenho outra agora, dentro dos cultos iorubanos em Cuba, né? Então, a gente, inclusive, algumas pessoas, a maioria da companhia acho que foi assistir já, se não a maioria, pelo menos as pessoas que estavam nessa época. E dentro dessa perspectiva da montagem, a gente bebeu muito na fonte dos Itãs, né? Que são esses mitos, essas histórias, né? Que carregam muitos sentidos, significados, né? E dentro de uma delas tinha uma de Obi, ligado a Eleguá, onde ele dava o Obi de presente para seu pai Obatalá, e seu pai Obatalá não deu importância para aquele presente, e aí, a partir disso, um monte de coisa aconteceu, o mundo desequilibrou, né? Então, a restituição do valor do Obi, enfim, fez as coisas se equilibrarem, se encaixarem. Eu achei muito interessante e de uma forma, vou usar de novo a palavra intuitivo, mas eu propus, a gente tinha uma ideia de montar um coletivo, né? Usando a palavra coletivo, então o primeiro nome foi Coletivo Obi. E a gente se apresentou assim durante algum tempo e tal, e em determinado momento houve uma reflexão e a gente entendeu que a palavra coletivo talvez não nos habitavam tanto, e também a gente não habitava tanto essa ideia. E aí a gente sugeriu outras palavras, enfim, encontramos a palavra Fancamá, e aí eu vou deixar, se alguém quiser poder completar, mas foi uma tradução, a gente procurou palavras em português que fizesse sentido para a gente. E uma delas foi força, né? E aí a gente achou numa experiência que a Paula e o Rafael tiveram, e eles vão falar,
essa palavra, Fancamá. Quer que eu fale, Rafa? Bom, a gente estava, eu e Rafael, a gente foi num evento chamado Stage Camp, que era produzido pela Dani e pelo Gianco, que também é um guineano, né, que morava em Florianópolis. E a gente foi para esse evento e lá estava Famodou Konaté, e que é um dos grandes expoentes, né, dessa cultura para o mundo. E das grandes referências para a gente hoje, né, vivo ainda, e djembe Folá, fabuloso, né, a gente pôde ver de perto ele tirando o som de um djembe que era inviável, era impossível, foi assim, tipo, uma coisa você vê, né, nas gravações, outra coisa você vê de perto, enfim, e o filho dele, o Billy Konaté, gostou muito de Rafael, porque Rafael é muito popular nesses eventos, porque ele é dedicado ao djembe, né, e os africanos ficam realmente muito felizes de encontrar pessoas fora do continente que se dedicam a isso e demonstram, né, na prática, que se dedicam a isso. Então, o Billy veio conversar com a gente, né, por causa de um djembe também que Rafael tinha ganhado, que é produzido pela família Badenha Foli, que é de Minas Gerais, amigos nossos. E aí a gente começou a falar que a gente tinha uma companhia, e ele ficou super interessado, e aí a gente começou então a perguntar palavras, né, que a gente queria saber o significado em Malinquê, porque eles são da etnia Malinquê. E aí a gente perguntou sobre a palavra força, e ele falou Fancamá, né? E aí a gente falou, nossa, a palavra, para além de ser bonita, sonora, né, forte mesmo, é sonoro, soa força. A gente gostou muito, a gente continuou perguntando coisas, e você falou do Ismani, desse sol, de ser o próprio sol, né? E eu aqui pensando, porra, o nome do nosso espetáculo é Codon, né? Que significa sol nascente, que significa o nascer do dia, esse momento do sol. Inclusive, a primeira cena é uma tentativa que a Beatriz Cristina, que estrela essa primeira cena, né? Ela representa o nascer do sol. Então, foi muito especial essa sua citação também. E aí a gente juntou as duas ideias, né? E também essa tentativa de assumir que a gente não compunha um coletivo no momento, que a gente estava mais para uma companhia, então a gente oficializou como CIA Fancamá Obi, né? E no intuito de trazer mesmo esse conceito da força dessa semeadura sagrada, do quanto é sagrado a gente vivenciar isso, compartilhar isso, né? Os nossos corpos sagrados aqui, quase todo mundo é do candomblé, muitos iniciados, como eu, como Camarão, a Bia, né? A Sofia, que não está aqui hoje. Mas aí a gente resolveu juntar tudo, fazer um juntadão para passar mesmo a ideia geral dessa semeadura de força também, né? Do quanto a gente precisa ser forte, insistente, resistente e constante até, né? Para seguir no que a gente faz. E também desse conceito que traz o Obi, né? Do candomblé, que é uma filosofia muito importante para o grupo, mesmo que nem todos sejam iniciados, né? Iniciadas. Então, Cia Fancamá Obi nasce disso. Vou pedir licença para falar também. Bruno, eu gostaria de te devolver, assim, não exatamente como uma pergunta, mas mesmo assim, tecer uma reflexão, assim, porque uma das coisas que atravessam essa busca, né, desse nome também, é porque a gente se vê como companhia de pesquisa, né? E pesquisar culturas que estão ali na África, numa região específica, do oeste africano, que é uma região específica, mas é grandiosa, com uma pluralidade imensa, né? Muitas culturas, muitas tradições em diálogo, né? Em convergência, em divergência, e com pode falar de milênios, né? De dinâmicas políticas, sociais, geográficas, né? Então, é bastante material de tema, enfim. E aí a gente quer aproximar entendendo que o Obi, enquanto parte da diáspora, né, parte do nosso reconhecimento enquanto pertencimento
né, as culturas que nos antecederam, os nossos ancestrais que se tornaram possíveis a nossa estada aqui, fazer esse diálogo mesmo, entendendo que a gente não vai ser um balé, um les ballets, né, africanos. A companhia também ela assume o papel enquanto companhia diaspórica, enquanto companhia do Brasil, né? Enfim, tem nessa tentativa. E aí, eu gostaria que você, enfim, tecesse alguma reflexão, o que você considera assim importante nesse movimento, né? Enquanto pesquisador preto também, esse movimento de a gente pesquisar as culturas de tradições que são tradições mesmo que são tradições contemporâneas, que têm o lugar da tradição do ponto de vista histórico, mas que estão vivas, que estão acontecendo, que não estão na nossa região, que estão em outra localidade, mas que se assemelham, né? Mas que não é a mesma coisa, né? Que não é exatamente. A gente tem, por exemplo, aí você falou que é iniciado no culto dos orixás. A gente tem aqui eu faço parte de uma dessas pessoas que é iniciado dentro do candomblé, que não é que dialoga, mas não é exatamente as mesmas práticas, né? Em termos de serem idênticas, né? Mas que dialogam muito. Eu acho que eu falei muito, mas talvez eu gostaria de ouvir você, enfim, que você podia elaborar para a gente aí. Axé, axé. Acho que é muito bacana essa reflexão, né? Primeiro em torno do nome da companhia e, enfim, esse panorama que vocês trouxeram da trajetória e dessa lógica da semeadura, que traz um lugar de o quanto nossos corpos são corpos da terra, né? São corpos relacionados à terra. E tentando refletir aqui em relação à sua pergunta, enfim, o que eu percebo, que eu acho importante a gente sempre se lembrar, é que quando a gente volta os olhos, os sentidos para a África que nos habita e para essa África, território vasto continente que se estende diante de nós, a gente está gerando um reencontro, uma conexão importante e legítima. Então, em nenhum momento a gente pode se sentir envergonhado ou achar que estamos nos apropriando de algo distinto de nós, já que esses terrenos e esses propósitos civilizacionais, essas filosofias, elas nos atravessam, a gente carrega elas dentro dos nossos oris. Né? Pensar que corpos negros afrodiaspóricos carregam muitas Áfricas. E a gente sente isso. A gente sente isso. Quando a gente se conecta, se reconecta, né, com essas matrizes. E nesse sentido, eu vejo, por exemplo, a proposta desse projeto, em particular, como uma grande celebração sob o ponto de vista filosófico, né, de trazer, de abrir os canais, abrir portais para que a gente possa, para que outras pessoas possam vivenciar dessas linguagens, dessas matrizes, para que a gente possa reatualizar essas experiências, né, porque e imprimir dentro dessa perspectiva o olhar afrodiaspórico sobre o cosmos, sobre a vida, né? Ou seja, sair das armadilhas ocidentalizantes. Uma delas é a ideia de universal, a outra armadilha, a ideia do essencial, os essencialismos, achar que estamos bebendo da verdadeira técnica que existe do grupo tal, do povo tal, sair dessa armadilha. Quem inventou isso não foram os nossos, né? E também
entender que os lugares de potência eles se dão agregando e dentro dessa lógica do colher e do semear. Né? Existe troca, existe complementação das linguagens. E é algo que as nossas matrizes nos ensinam a cada dia. Você vai para um terreiro de candomblé queto, você circula num terreiro de candomblé Congo-Angola, você vê as especificidades de cada casa, a linha de cada casa, mas existe um lugar de complementaridade. Não faz sentido olhar para as nossas irmãs e irmãos como que eles não fazem devidamente, não fazem corretamente, já que dentro dessa possibilidade plural existem inúmeras formas de vivenciar essas experiências. Né? E o mesmo se aplica quando a gente se propõe a aprender essas técnicas, a reaprender, eu diria, essas técnicas musicais, essas experiências de dança, em que envolvem a dança, né, que envolvem a música e que envolvem outros repertórios culturais que aparentemente a gente desconhece, mas que quando a gente se experiencia, a gente relembra, né? E uma coisa fundamental também dentro de um propósito decolonial é trazer que tradições milenares vêm sendo reatualizadas e estão aí. Né? Essas famílias estão aí, as nossas famílias estão aqui. Então, é preciso também fortalecer esse lugar de que as nossas ancestralidades elas estão conectadas com o presente, elas estão voltadas para um futuro por dias melhores, né? É um sol que desponta e que chega ao seu ápice. Ou seja, são tecnologias que envolvem diferentes saberes. Eu vejo muito por esse, eu sinto muito por esse lugar, e acho fundamental a gente sempre manter uma atenção para não cair nessas armadilhas ocidentalizantes, né? Que às vezes alguns dos nossos podem nos colocar diante delas. Que é o lugar da verdade, que é o lugar do universal, que é o lugar do essencialismo, e que não cabe, não nos pertence esse prisma, né, de reflexão. Não sei se contribuir em termos de reflexão, mas é isso. Eu espero que a galera também tenha algumas perguntas aí sobre tudo que foi falado. Ui, socorro. A gente tem que fechar os microfones, gente. Mas eu queria te ouvir falar mais sobre essa coisa. A gente acabou de viver uma coisa muito louca, né? E aí tá todo mundo sabendo porque aconteceu no Oscar. O Will agrediu o Chris lá, enfim. E você acabou de falar uma coisa que é muito recorrente para mim, né, na minha vida, muito recorrente. E eu queria te ouvir falar mais sobre isso, porque talvez não, muito provavelmente aconteça bastante, né? Quando um dos nossos coloca a gente nesse lugar de inadequada, de exótica, ou mesmo de estar fazendo a coisa de que não deveria estar fazendo isso porque você não é africana, ou, né? Eu acho que é muito delicado mesmo esse lugar, e queria te ouvir falar mais sobre isso, porque a gente faz isso o tempo todo com a gente, né? E eu acho que é importante ouvir falar sobre isso. Engraçado que eu vivi uma experiência semelhante hoje com um colega negro, enfim, ele fez um comentário duro na frente de
colegas de trabalho brancos e comentário inadequado que não deveria ter feito. Mas eu acho que a gente vive, a gente tem a gente, infelizmente, situações como essa, elas estão em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os espaços. Assim, isso nos permite também desmistificar né, e não romantizar as nossas experiências, porque, de fato, as armadilhas estão aí. E nós fomos, e a gente vem sendo também atravessado por essas perspectivas ocidentalizantes, né? Esse olhar abissal, esse olhar dicotômico. Mas eu acho que o exercício que a gente tem que se permitir é tentar manifestar, primeiramente, para quem é enfim, se associa com a linguagem da tradição dos orixás, da energia de Exu. A primeira coisa é acessar esse lugar da paciência, porque o tempo é soberano e existem estratégias fundamentais e estratégias de potência que podem encaminhar para mudanças concretas. A primeira delas envolve uma educação intergeracional, uma sensibilidade para fazer com que informações e perspectivas decoloniais circulem em todos os espaços, como, por exemplo, o que a gente vê acontecendo em espaços acadêmicos, politizando questões importantes, tendo como base as nossas tecnologias, as matrizes e as referências dos mais velhos, buscando também rupturas quando a gente percebe que parte das nossas heranças são ancoradas em contradições, reconhecendo as contradições e trazendo para um debate, né? Eu acho que esse lugar ele é fundamental. O que eu acho complexo e difícil é o exercício da paciência, porque em contextos de fragilidade, o nosso primeiro desejo é a ruptura. Mas ainda assim, mesmo diante de uma ruptura, é importante que a gente persevere nesse lugar e nessa ética comunitária para fazer valer e legitimar as nossas experiências, as nossas epistemes, né? Eu falo isso pensando, por exemplo, num lugar que eu ocupo, que é dentro do espaço da pesquisa, e o quanto às vezes as pessoas colocam isso, ou os temas que eu quero abordar como temas que são identitários, né, e que não são legítimos de serem refletidos, ou que vão para canais de subjetividade que não fazem sentido para algumas esferas acadêmicas, ou no campo de vocês das artes, esse lugar da propriedade ou da apropriação, né, de matrizes que não estão diretamente relacionadas com a experiência pessoal de vocês. Acho que esses lugares eles não nos permitem avançar, né? Quando vocês se propõem dentro de uma trajetória onde muitas matrizes cabem em cada origem, a voltarem os sentidos para um grupo ou alguns grupos de África, a gente sabe que estamos conectando pessoas, estamos reconectando saberes, reatualizando nossas perspectivas e, sobretudo, promovendo rupturas, nos colocando no centro, né? Essa améfrica, né? Onde o Atlântico ele nos reúne e não nos separa.
Então, esses lugares precisam estar na boca dos debates, essas ideias, elas precisam ocupar os debates, e não só nos espaços culturais, mas dentro das casas, dos terreiros também, né? Porque essas armadilhas, elas estão em muitos espaços. Não sei se fui preciso na reflexão, mas eu insisto nesse lugar de perseverança e paciência, e, ao mesmo tempo, da gente não se desviar do nosso foco, né? Continuar focado na caça, porque os caminhos são férteis, as terras são férteis, né? Acho que o Camarão usou bastante o termo intuição, né? Eu acho que aí tem mais do que intuição, tem uma sabedoria também, né? E quando a gente entende bem a potência, quando as coisas vão se encaminhando, quando a colheita chega, né? Quando o dia seguinte traz mais uma mensagem, quando a teia vai aumentando, né? Acho que tudo isso nos mostra o quanto isso é potente. Tem um provérbio iorubá que eu gosto muito, que é: quando a minhoca se volta para a terra se abre para que ela entre. Quando a gente se volta para esse universo cheio para esse cosmo de possibilidades que é a terra se abre para que a gente entre. E é preciso mergulhar, é preciso adentrar, é preciso se colocar na potência dessa minhoca, sabe? Nesse espaço de colher e semear. Enfim, só quando o Camarão me apresentou a proposta do projeto, já me apaixonei pelo estudo, pelas conexões, e o quão potente que é o nosso encontro, né? Porque, querendo ou não, eu venho recentemente ocupando ou participando dos espaços junto aos artistas, né? Tinha uma relação mais familiar, enfim, ou num lugar de público, mas nesse lugar de troca, né? Onde a gente está aqui junto, onde todos nós produzimos saberes, tecnologias e estamos juntos. E aí, quando a gente se separa, a nossa teia está ali, mas aí vou discutir lá numa mesa, num debate dentro de uma esfera acadêmica, conectando com alguns outros colegas. Aí volto para cá, vocês vão para lá e fazem uma apresentação, uma performance, enfim, existe o quanto a gente se fortalece nesses lugares, né? Enfim, acho que é por aí. Gente, esse é o momento em que a gente aproveita para fazer todas as perguntas que a gente tem vontade. Porque olha a fala desse homem. Então, perguntem. Eu tenho uma questão, na verdade, pedir para você falar mais sobre o que você citou do mito do Ocidente. Eu achei bem interessante esse nome, né? E me remeteu muito às mentiras dos colonizadores acerca de tudo, né? Primeiro, para criar a justificativa da escravização, a conceito de raça que não existe, não somos de raças diferentes, somos da mesma raça, usar a ciência para isso, enfim, eles escreveram as histórias, né? E aí, queria que, se possível, você falasse um pouco mais, né? Eu enxerguei muito esse lugar, mas que outros lugares desse mito do Ocidente estaria colocado, né? Ocupa. Sim, sim. O Ocidente, ele se constrói num espaço temporal muito
preciso, assim, né? Só para a gente pensar em alguns exemplos. Quando a gente pensa em tradição ou Grécia Antiga, né? Para quem estuda o teatro, a filosofia, vieram da Grécia. Ou a própria perspectiva cristã, né? A ideia do monoteísmo abraâmico, né? Essas 3 religiões reveladas, judaico-cristãs, desculpa, primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e depois o islã no século VII. Todas essas leituras de mundo estão numa esfera que nunca foi ocidental. A própria ideia de Grécia, dentro dessa leitura da antiguidade, ela nunca foi ocidental. Nunca foi uma coisa só. Né? Falar os gregos nunca se reconheceram como nós somos os gregos. Né? Então, e só para pensar, o mundo também não está centrado nas relações em torno do Mediterrâneo. Né? Então, pensem que essa sistematização de um lugar da história, né, de um lugar das religiões, de um lugar do início dos tempos, das civilizações, tudo isso participa de um processo de construção para que um grupo seja privilegiado, ou seja, o detentor desses saberes, dessas técnicas e dessas ciências, enquanto que os demais são vistos de uma forma oposta a elas. E isso foi se sustentando na medida em que o cristianismo se expande num contexto de queda do Império Romano e num contexto em que a Igreja, enquanto instituição, se coloca também como o centro das relações políticas. Só para chegar na formação desses estados que vão empreender a colonização. Então, quando o relato da relação dos europeus com os outros povos é um relato de conquista. Mas é um relato que é uma história, como diz o Krenak, é uma história para boi dormir, né? O Krenak fala algo semelhante. Vocês acham que eles iam andar, navegar mares e mares e chegarem numa costa com uma fauna e uma flora que eles nunca viram? Uma terra que eles nunca passaram. Às vezes eles vão chegar lá em forma, fortes, soberanos, aptos a lutar. Isso nunca existiu. Eles chegaram com fome, cansados, fedidos, né? Sem nada, querendo ajuda. E foram acolhidos pelos diferentes grupos dos povos originários, porque eram mais um na diferença. Então tem uma relação que se coloca, quando eu falo desse lugar da colonialidade como um lugar dicotômico, né? Onde as coisas se opõem, é porque existe sempre o eu, que no caso são eles, e os outros, que é todo o resto, ou seja, nós. E dentro dessa lógica, isso se aplica na linguagem, nas formas de pensar o mundo. Para que o eu seja soberano, se afirme, é preciso que o outro esteja num lugar abaixo. Essa dinâmica não é compatível com a nossa experiência. Né? E, de fato, quando os povos originários colocam os europeus como mais um na diferença, existe um choque que faz com que os processos as tensões aumentam e os povos originários se veem traídos pelo processo de apropriação, manipulação e dominação que vai ser empreendido nos espaços da colônia. Mas não foi nada dado, nada fácil, nada heróico, mas um processo a longo prazo que justifica a formação desses territórios, que explica a formação
desses territórios coloniais, né? E fazendo uma ponte com a contemporaneidade, dentro desse lugar da alteridade, desse lugar da diferença, no espaço onde os iorubás circulam, né, sobretudo dentro desse território da atual Nigéria e Benin, existiu no passado um processo forte de islamização. Então, tem muitas populações muçulmanas e muitas famílias islamizadas que são muçulmanas, mas cujos pais, avós, enfim, eram da tradição dos orixás. Mas aí a gente percebe que no jogo de Ifá, o consulente chega e Ifá fala para ele: você precisa cultuar a força ou trabalhar nos caminhos da espiritualidade do seu pai. E seu pai é muçulmano. Ou seja, o fato de você ir à mesquita ou manter um vínculo com o Islã não te faz pior dentro da tradição dos orixás, mas agrega, complementa, expande seu lugar, porque você reconhece a sua ancestralidade. Pensem nos terreiros, quantas pessoas que vão jogar búzios e são orientadas, bom, o certo, né? O certo não, mas o ideal seria, dentro da nossa linguagem, que ela fizesse um ebó para os antepassados e tudo mais. Mas a gente sabe que ela não lida bem com a questão do sacrifício animal, enfim, blá, blá, blá. Bom, um encaminhamento paralelo, de repente, se conecte com uma linguagem que se aproxima da sua realidade. Se ela está ancorada nas matrizes cristãs, pode pedir para rezar uma missa para os antepassados, para os mortos, enfim, usar outras linguagens. Então, essa perspectiva já nos coloca num lugar onde a gente tem muito mais abertura para agregar do que essa perspectiva abissal, essa perspectiva de colocar as coisas num lugar de abismo, né? Com relação às questões da autoridade, da alteridade, desculpa. E nesse sentido, o nosso formato de educação passa por esse âmbito. Os propósitos de cunho político passam por esse lugar, né? E a gente insiste em referenciais que não nos contemplam, né? A noção de família, de relacionamento, enfim, parece que não nos contempla, né? Isso não estou dizendo que o extra-ocidental é perfeito, é ideal, não, todos nós temos os nossos desafios, mas se tem uma coisa que é interessante a gente perceber, é essa lógica de agregar, essa lógica de compor, de combinar, né? E que isso não nos tira da nossa força, do nosso lugar de potência, né? Até porque qualquer olhar essencialista do mundo nos coloca diante de armadilhas profundas, lugares de risco, né? Seja no campo daquilo que a gente assume como ciência, daquilo que a gente assume como religião, daquilo que a gente assume como política, são lugares ardilosos. Sua pergunta me fez pensar num Itam que foi traduzido pelo Luiz Antônio Simas. Eu vou precisar ler esse Itam aqui. Fala sobre Exu, o senhor da terceira cabaça. Talvez vocês conheçam. Ifá ensina que, em certa feita, Exu foi desafiado a escolher entre duas cabaças. Qual delas levaria em uma viagem ao mercado de Ifé? Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê,
a outra era o que se enxerga. Uma era a palavra, a outra era o que nunca será dito. Exu pediu imediatamente uma terceira cabaça. Abriu as 3 e misturou o pó das 2 primeiras na terceira. Balançou bem, e desde este dia, remédio pode ser veneno, veneno pode curar. O bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível, e o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer, e o não dito pode fazer discursos vigorosos. Esse Tã nos mostra o quanto as matrizes extra-ocidentais elas trazem perspectivas outras para se pensar o mundo, que estão para além desse lugar do bem, do mal, do sim, do não, é isso ou aquilo, né? É o branco, é o negro, e o quanto a gente vem, enfim, lutando para superar tecnologias de poder altamente destrutivas, como o racismo, essa máquina de moer gente, essa máquina trituradora, né, que acontece em diferentes instâncias e esferas. Mas é isso, né? O quanto, enfim, esses caminhos, eles nos fortalecem e nos abrem canais para romper na prática, no dia a dia, nas nossas relações, nas relações interpessoais, nos nossos projetos, né? Para fortalecer, para fortalecer o nosso sol, para nos colocar como centro, sem cair na armadilha de que somos melhores, né? Mas somos potentes, muito potentes. Enfim, tentei dar um resuminho, né? Porque pensando na questão histórica, acho que poderia... Não pergunta para um historiador assim, para falar do tempo, que vai ficar... Só lhe digo uma coisa, Laroye. Axé, Laroye, Laroye. Bom, na minha nação a gente sauda Exu de forma diferente, então, Baraú, Baraú. Baraú, Baraú. Bom, estamos encaminhando para o final. Fui arrebatada aqui por esse Tã sensacional, lindo, maravilhoso, que explica absolutamente tudo que a gente é, né? Tudo que você pesquisa, tudo que você falou aqui para a gente está aí resumido nesse Tã, gente. Que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido esse Tã, mas para mim é a descrição mais absolutamente perfeita de Exu na minha vida, pelo menos. Porque eu sei que essa energia age de forma, né, diferente em muitas situações e em vidas diferentes. Mas na minha vida, Exu é isso. E eu estou muito, muito, muito agradecida mais uma vez, Bruno. Agradecer também ao Camarão que trouxe você para a gente, né? Porque é isso, é entender também, é intuir, entender aquilo que cabe de importante, né, para nossas construções. Então, obrigada mesmo pela sua existência, pela sua pesquisa e pela sua partilha. Mutumbá. Axé, axé. Eu queria pedir agora para que cada um de nós agradeça, se despeça, para a gente encerrar, né, essa live aí, essa mesa preciosa para a gente e com certeza para muitas outras pessoas também. Axé, eu vou começar então, só agradecendo mais uma vez a todas vocês. Desejo terra fértil, muito, muito fértil, muito fértil. E que, enfim, esse projeto traga para vocês muitos, muitos lugares de potência, muitas conexões, e que muitas Áfricas transbordem nos espaços aí dos seus corpos e dos espaços em que vocês vão se apresentar. Agradeço também o pessoal
que se conectou e dedicou um tempo aí para estar conosco nessa noite. Essa, se eu não me engano, é a primeira live, né, do ciclo de encontros. Então, que seja o abri-alas para muitas e muitas trocas, e espero poder vê-los pessoalmente, logo menos, né? Eu acho que a gente está sedento aí de encontros presenciais. Axé. Axé. Obrigada, Bruno, pelas palavras de sabedoria. É muito importante para a nossa história, enquanto grupo, enquanto pessoa, saber mesmo como se portar e como reagir, né? São muitas coisas que a gente passa no dia a dia que deixa a gente sem ação, e as suas palavras trazem muito sentido para que a gente possa seguir de uma forma melhor. Então, axé te dão. Obrigada, Bruno, gratidão, agradeço também pela presença e por toda essa sabedoria, viu? Obrigado, Bruno, valeu, muito importante essas falas. Você falou de a gente se ver presencialmente, a gente vai ter algumas datas esse mês ainda, né? Se eu não me engano. Aí eu acho que vocês poderiam dar uma olhada nas redes, ou o Paulo pode dizer agora, que eu não estou lembrado das datas, mas vão ter algumas apresentações, né? Em Sesc, então talvez seja uma boa para a gente se conhecer presencialmente. Então fica o convite aí. E obrigado, viu? Com certeza, muito obrigado com mesmo. certeza. Bom, quero também agradecer. O Bruno inicia a fala agradecendo, né, essa potência viva da ancestralidade, né, as que vieram antes, a tudo que nos constitui nessa presença aqui, né, física desse momento e também não física. E aí eu quero deixar minha última palavra agradecendo e mandando um salve mesmo, uma energia. Somos uma companhia que pesquisa como uma matéria maior, assim, com foco maior, as culturas do Oeste africano, de tradições do Oeste africano, e a gente não chegou aqui primeiro, né? A gente não chegou aqui do nada. Então, eu quero relembrar e agradecer companhias que nos antecederam, né? Como, por exemplo, uma delas é o Camberimbá, da qual eu pude ver, assistir, enfim. Também queria agradecer Trupe de Embedon, queria agradecer muito o Balé Afro Coteban, o Rafael também fez parte desse grupo. Uhum. Agradecer muito a Trupe Bencadi também, que eu, Rafa e Paula fizemos parte, e foi um grande aprendizado, dentro do que tudo que contém na terceira cavaça, mas estou de coração assim agradecido pela potência e pela vivência, né? E dizer que a gente também tem aqui em São Paulo um processo que já dura um tempo de pessoas de África, pessoas de Guiné, pessoas do Senegal, pessoas do Mali, pessoas desses países que a gente tem se voltar os olhos para a pesquisa, e que essas pessoas também têm seu grupo. Então, Mariama Camará é uma dessas pessoas. E temos, para não perder o nome porque são bastante, mas enfim, quem tiver interesse, quem estiver nos assistindo aí, ou ver essa live depois, procurar também conhecimento, convivência, se interessar, saber onde essas pessoas estão, entre em contato com a gente troca ideia, vão nas redes sociais, as pessoas estão lá. O grupo da Mariama tem um grupo, se alguém puder me ajudar. Limânia. Tem a Bucicê, nosso mestre, nosso amigo, a Lupeta também, que passou pelo grupo. Deixo aqui registrado meu agradecimento pela vivência, né? E que a gente tenha caminhos possíveis no tempo certo, no momento certo de encontro. Gratidão, Bruno. Dizer para a Paula que não fui eu que trouxe o Bruno. Eu acho que passa por um convite. A gente está falando de uma... Você conectou ele a gente. Isso, de uma parte prática, mas eu acho que a história, a escrevivência que o Bruno tem, a pesquisa, o aprofundamento, as buscas que a gente tem em comum nos fizeram nos encontrar, nossas ancestralidades nos fizeram nos encontrar.
e sou muito grato, tá certo? Como membro do Ilha Xelo de Oió, iniciado como Gana Labi da Casa, deixo aqui a minha bênção, meu motumbá, meu colofé, meu mucuyu, tá certo? E boa noite, gente. Queria agradecer por compartilhar dos seus ensinamentos, vivências, por esclarecer algumas dúvidas também que eu tinha. E pela pergunta de Lu, você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu queria agradecer muito, imensamente. Achei. Agradeço também tudo que você falou, me fez repensar, e com certeza vou continuar pensando muito sobre mim e sobre o coletivo e a arte que eu trabalho. Muito obrigada de verdade. Agradeço a Cia também pela oportunidade de participar de tudo isso. Eu agradeço quase todos os dias. Então, é isso. Muito obrigada. De milhões, né, Vitória? De milhões, eu acho também. Bom, antes de encerrar, eu queria mais uma vez agradecer. Obrigada mesmo, Bruno. Tocou meu coração, é um momento muito importante da minha vida, assim, e da CIA. Tem sido muito especial. Agradecer ao Fomento, à dança, por, através dele, poder tá podendo vivenciar isso, como a Lu e a Vitória acabou de trazer, né? Tem sido muito importante o processo desse projeto, sim, desde o primeiro momento, desde o primeiro, né, do primeiro mês, e chega num momento muito, muito crucial para o grupo. Então, agradeço demais por você fazer parte de tudo isso, né? E agradecer a Exu sempre muito por estar abrindo, né, o processo dessas lives e desses compartilhamentos com o público no dia de Oxalá, mas com uma abertura típica de Exu, né? Numa comunicação muito, muito, muito especial. Queria convidar todo mundo para a mesa de amanhã, que vai ser com a vovó Cici, às 18 horas, né? Os arquétipos das Iabás impressos nos corpos femininos, ou nos corpos brasileiros, perdão, né? Os arquétipos das Iabás impressos em todos os corpos brasileiros, como que essa organização matriarcal, né, marca a nossa sociedade. E então eu queria convidar vocês para isso. Falar então das apresentações que o Rafael acabou de citar. A gente vai ter provavelmente uma apresentação no dia 16 na Casa de Cultura do Tremembé, no dia 22 na Casa de Cultura de Santo Amaro, no dia 23 e 24 a gente vai ter a apresentação na Zona Leste, uma apresentação aqui na Zona Sul, que a gente ainda não terminou de fechar o espaço, mas essas duas apresentações são pelo Fomento também, tá? Então, gente, no dia 21, a gente vai ter uma vivência de aula e dança aberta na Praça Cornélia, com o pessoal do Bloco Vucu Vucu. A gente vai abrir o ensaio deles lá na Praça Cornélia, às 11 horas da manhã. Então, é isso. Vai ser feriado, é uma quinta-feira, eu acho. É uma quinta-feira, tenho certeza. Então, é isso, gente. Convidar vocês para acompanhar a Cia Fancamalbi, tanto no Facebook quanto no Instagram. Também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, porque a gente vai colocar tudo que a gente puder nessas redes. Então, se vocês quiserem acompanhar mais um pouco do trabalho, vai estar por aí. É o jeito mais fácil de chegar em vocês, né? Gente, só agradecer por esse início maravilhoso e uma boa noite para todo mundo.